Boa tarde, crianças que estão na nossa aula online. Hoje nós vamos estudar sobre geografia lá na nossa página 184. Nós vamos estudar sobre o relevo e as mudanças no espaço. Na semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre a vegetação. Alguns tipos de vegetação, como a caatinga, né? Nós exemplificamos o cacto, que é uma planta diferente, que sobrevive com pouca água. Nós falamos sobre a taiga, que é uma vegetação de lugares mais frios. E falamos também sobre a floresta tropical, né? Nós temos ali a nossa floresta da Amazônia, para exemplificar. E hoje nós vamos falar sobre o relevo. Quando a gente observa a superfície terrestre, nós observamos que existem lugares mais baixos, ruas mais planas, né? E nós temos ruas mais altas. Essas áreas vão modelando a superfície da Terra, construindo formas que podem ser observadas no nosso dia a dia. Aí nós temos os morros, as serras, as montanhas. O conjunto dessas formas é chamado de relevo. Então, vamos aí definir o que é relevo. Pega o seu lápis. Existe uma pergunta, mas o que é um relevo? Sublinha toda essa frase. Podemos dizer que relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre, tá bom? Nessas duas imagens, nós vemos que elas são iguais? Não, elas são diferentes, né? Nós temos na primeira imagem o espaço mais plano, né? Tem alguns morros, mas o espaço aberto é mais plano. Já a segunda figura, nós vemos várias montanhas ao redor, tá bom? Então, elas têm formas de relevos diferentes, tá? Vamos lá, vamos conhecer alguns tipos de relevo. Antes disso, lá no balãozinho, que a Samanta, né, está falando, ela fala assim, ó, a superfície da Terra também é chamada de litosfera. Circula essa bolinha aí, ó, circula toda ela. Porque você tinha perguntar assim, o que é litosfera? É a superfície da Terra. Vamos lá. Nós temos o relevo de montanha, que é um terreno irregular, porém de grandes altitudes. Acha aí a montanha nessa figura da página 185. Achou? Nós temos a planície. É um terreno, como diz o início da palavra, mais plano, né? Com poucas irregularidades. Lá na nossa figura, ela é bem no início, tá vendo? A planície. E o planalto? O planalto é um terreno aplanado, porém apresenta maiores altitudes. O que é altitude, gente? É altura do que as planícies. Os morros e as serras podem ser citados como exemplos de planalto. Olha lá o planalto, onde fica depois da planície. E nós também temos a depressão, tá? Essa depressão aí é relacionada ao relevo. Não é ao sentimento nada do ser humano, não. É algo geográfico, tá? É uma área rebaixada em relação às áreas ao seu entorno. Então, olha aí, tem um planalto e depois a gente observa o quê? Como se fosse um buraco. Esse buraco representa a depressão, tá bom? Nós temos a depressão relativa, quando estão acima do nível do mar, ou absoluta, quando estão abaixo do nível do mar, tá bom? Nós também temos alguns agentes que transformam, que são modificadores
Então, existem algumas coisas que podem modificar o relevo, tá bom? Como se fosse desgastar, causar algum tipo de erosão nesse relevo, tá bom? Todos esses tipos de erosão geram desgaste do relevo e vão transformando a paisagem. Então, o que muda, tá bom? O que são agentes erosivos? Lá na página 185, na segunda frase está escrito assim: